Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer para vocês mais um pré-aula, tá? E nesse pré-aula a gente vai estar falando de sistemas não lineares, né? Então até o momento a gente se dedicou em boa parte a falar na questão dos sistemas lineares, né? Sistemas 2x2 e 3x3, tá? Vimos ali os métodos, né? Eliminação de Gauss e o método de Gauss-Seidel, que é um método iterativo. E agora a gente vai falar de sistemas não lineares e principalmente, né, como resolvê-los, né, e a sua importância, tá? Então, sistema de equações não lineares, tá, gente? Nós vimos anteriormente, né, que sistemas ou equações que têm um comportamento linear, formando retas ou planos, né, que podem ser representados então pelo modelo matemático de equações lineares, tá? Foram então apresentados métodos de solução, né, de equações lineares, a eliminação de Gauss, que é um método direto, e o Gauss-Seidel, um método iterativo ou método indireto, né? Porém, tá, gente, na realidade, quando a gente trabalha com sistemas físicos e químicos, tá, a maioria deles, ele apresenta um comportamento que não é linear, tá? Eles apresentam comportamentos curvilíneos, né? Então, definido por expressões não lineares. Tá? E esses sistemas, né, claro, né, eles devem ser levados em consideração, tá, de forma que não vamos poder modelá-los, né, na forma de um sistema de equações lineares. Tá? As leis das físicas, então, que regem esse seu comportamento, levam à formulação de sistemas de equações não lineares. Para prever a resposta desses sistemas, né, vai ser necessário o desenvolvimento de métodos numéricos para a solução dessas equações não lineares simultaneamente, tá? Mas o que seria então uma equação não linear, tá? Uma equação não linear, ela vai estar relacionada a equações que apresentem termos do tipo x ao quadrado, y ao quadrado, x vezes y, né? Raiz de y sobre z, seno de x, e elevado a x mais e, tá? Então, todas elas que não apresentam a variável de primeira ordem, né, a incógnita na primeira ordem, vão ser levadas em consideração ali para ser um sistema dito não linear. Tá? Ou seja, elas não são lineares em x, y, z, k, w, né, dependendo de quantas variáveis a gente utilizar. Tá? Então a gente não consegue escrever lá naquele formato a vezes x mais b vezes y mais c vezes z igual a uma dada constante. Tá? Agora, então, um sistema de n equações e n incógnitas, x1, x2, xn, né? Então ele é chamado não linear se uma ou mais equações é não linear. Tá? Então, em uma delas apresentou um x ao quadrado, um y elevado a menos 2, um seno, alguma coisa desse tipo, você não vai estar trabalhando com o sistema linear. Né? Trazendo todos os termos diferentes de zero à esquerda de todas as equações, tem-se uma forma geral que pode ser usada para resolver qualquer sistema não linear. Né? A gente vai estar vendo ali o método de Newton, né, para a resolução de sistemas lineares. Claro que a gente vai estar olhando isso na nossa aula, né, no momento síncrono. Tá? Nesse momento a gente vai ver como resolver esses sistemas lineares, alguns deles, utilizando o GeoGebra, tá? E um método de substituição, ou seja, um método direto e um método com recurso de um software gráfico. Tá? Então vamos lá. Método da substituição. Tá, gente? O que se trata o método da substituição? Ele trata-se de a gente tomar uma das duas equações, então a gente tem aqui x vezes y igual a 10 e x mais 2y igual a 9. Certo? Nós temos esse sistema. Ele não é linear porque nós temos x vezes y. Então vamos entender o que é esse x vezes y. Então eu deixei aqui separado, tá? A calculadora gráfica. A gente vai dar uma olhadinha nessa calculadora gráfica. Vamos colocar a nossa expressão, então, x vezes y igual a 10. Tá? Então, x vezes y igual a 10. Tá? Note que ele vai montar para nós, né, essas duas curvaturas. E essas duas curvaturas representam para nós, né, uma curva, né, curvaturas. Ou seja, elas não é uma equação linear.
né? Ela é uma equação chamada hiperbólica. Tá? Então você tem essas duas relações, não sendo linear. Já a nossa segunda equação, que é x mais 2y igual a 9, ela é uma equação linear. Tá? Primeira ordem. Tá? Então nós teríamos aqui x mais 2y igual a 9. Tá? Note que nós temos, então, né, a equação 2 ela é linear, ela é uma reta, tá? E ela intersecta, né, essa parte da curvatura. Não intercepta essa parte, mas intercepta a parte de cima. Tá? Então a gente pode determinar a solução, por exemplo, usando ferramentas básicas do GeoGebra, que é a intersecção entre dois objetos. Né? Então, ao clicar na intersecção entre dois objetos, eu posso selecionar a equação 1, né? Selecionar a equação 2, e ele vai marcar os dois pontos onde ocorre a intersecção, né? A e B. Perfeito? E eu posso, posteriormente, aqui, pedir que ele apresente, né, quais são esses valores. Né? Então, vem aqui, exibir valor, ele mostra que ocorre essa intersecção no 4 e no 2,5 para B, e para A ele ocorre no 5 para X e 2 para Y, né? Ou seja, 4 para X, 2,5 para Y, 5 para X, 2 para Y. Né? Então, são as soluções desse nosso sistema. Né? Tem dois pares, né? Dois valores, dois pares ordenados que satisfazem o sistema e não apenas um. Neste caso, né? Ocorre dois pontos de intersecção. Tá? Agora vamos ver como que a gente faria isso usando o método da substituição. Tá? Usando o método da substituição, a gente vai escolher uma das equações, né, e isolar uma variável. No caso, eu vou tomar a equação 2 por ela ser uma equação linear. Tá? Se eu tomo então a equação 2 e eu vou isolar aqui no caso a variável x, né, incógnita x. Então a gente tem x é igual a 9 menos 2y. Feito isso, eu vou tomar essa expressão, tá? E eu vou substituir na nossa primeira equação. Tá? Então nós temos que no lugar de x, né? Então vamos ficar assim, x no lugar dele vai ser 9 menos 2y vezes y igual a 10. Tá? Então substituir, né, esse isolamento que eu fiz na segunda equação na primeira. Vou fazer a distributiva, vocês já vão perceber o que vai acontecer aqui. A gente vai ter 9y menos 2y ao quadrado igual a 10. Tá? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá? Então a gente vai reajeitá-la. Nós teremos então menos 2y ao quadrado mais 9y, tá? 9y menos 10 igual a 0. Tá? Então, os valores de y são as soluções desta equação do segundo grau. A gente vai resolver aqui aplicando a fórmula de Bhaskara. Né? Então, nosso delta vai ser igual a 9 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 2, vezes o valor de C, que é menos 10. Então, a gente vai ter aqui que o nosso delta ele é igual a 81, menos 80. Então, o nosso delta é igual a 1, né? O que vai levar a duas soluções reais e distintas. Né? Então, os valores de y que nós vamos ter vai ser formado por menos o valor de b, tá? Então, a gente vai ter menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, dividido por 2 vezes o a. Lembrando que o a é menos 2, né? Então, a gente vai ter aqui menos 4. Isso vai levar para nós, então, duas soluções, que é a y1 e a y2. Tá? Para y1, nós teremos menos 9 mais 1, que é menos 8, dividido por menos 4, que vai gerar para a gente 2 positivo. E a nossa segunda solução, y, né, vai ser dada por menos 10, dividido por menos 4,
que vai gerar 2,5. A gente tinha observado esses dois valores aqui, 2,5 e 2, né, para y. Tá? Claro que como eu tenho duas possibilidades para y, automaticamente eu vou ter duas possibilidades para x. Né? Então, x1, né, ele vai ser calculado por 9 menos 2 vezes o valor da y1, na nossa primeira solução para y. Então, x1 ele vai ser 9 menos 2 vezes o 2, o que vai gerar para a gente 5. Então, eu tenho uma primeira solução que é formada por 5 e 2. Perfeito? 5 para x, 2 para y. Satisfazem o sistema. Vamos ver? 5 vezes 2, 10. 5 mais 2 vezes 2 é 9. Perfeito. Né? E a nossa segunda solução vai ser dado por x2 igual a 9 menos 2 vezes o valor de y2. Tá? Então, nós vamos ter aqui x2 igual a 9 menos 2 vezes 2,5, que vai gerar para a gente 5, 9 menos 5, que são 4. Tá? Então, nossa segunda solução é o 4, ponto e vírgula, 2,5. Tá? Então, as nossas duas soluções desse sistema. Né? Escreveríamos, então, solução é igual a 4, ponto e vírgula, 2,5, vírgula, 5 e 2. Né? Então, os dois pares ordenados que são solução desse sistema linear. Perfeito? Vamos fazer mais um. Resolva os sistemas de equações não lineares abaixo. Bom, vamos lá para o GeoGebra e vamos dar uma olhadinha como que funciona nesse caso. Tá? Vamos aqui em equações, vamos limpar tudo. Nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Isso é uma equação de uma circunferência, tá? Então, igual a 5. Ele gera para nós aqui a nossa circunferência, equação 1, tá? Não é linear. A segunda é uma parábola, tá? Então, x ao quadrado mais y igual a 3. Igual a 3. Opa. X ao quadrado mais y igual a 3. Nós temos uma parábola. Não era isso que eu queria. X ao quadrado mais y igual a 3. Nós temos uma parábola. Vou aumentar aqui. Traço. Note que nesse caso, nós temos aqui 4 pontos de intersecção. Então, se eu vim aqui no objeto, intersecção, nós temos 4 pontos onde essas duas equações elas se encontram. Então, ela tem 4 pares ordenados de solução. Usando o GeoGebra, eu poderia aqui pedir quais são os valores. Então, o primeiro valor é menos 1 e 2. O segundo valor, exibir valor, é 1 e 2. Tá? O terceiro valor, aqui embaixo, é menos 2 e menos 1. Tá? E o outro ponto de intersecção é o 2 e o menos 1. Certo? Tenho, então, as 4 soluções aqui pelo método gráfico com auxílio do GeoGebra. Vamos ver como que a gente faz isso na mão, que esse caso é um caso interessante. Então, o que nós vamos realizar aqui nesse momento? Tá? A gente vai fazer o mesmo procedimento do anterior. Vamos escolher uma das equações e vamos substituir na segunda. Tá? O que eu acho interessante que você observe, veja que aqui nós temos um x ao quadrado e aqui também temos um x ao quadrado. Então, eu posso isolar o x ao quadrado de uma das duas, tá? E assim facilitar um pouco a resolução, certo? Então, se eu tomo aqui a segunda equação, nós podemos falar, olha, x ao quadrado, o valor do x ao quadrado, ele é igual a 3 menos y. Tá?
E eu posso então substituir no lugar do x ao quadrado que nós temos na equação de cima. Tá? Poderia substituir o y? Poderia, né? Colocar o y para lá e depois a gente jogava esse valor aqui, só que chegaria numa equação biquadrada, tá? Também é funcional. Então, se a gente substituir, a gente vai ter então 3 menos y mais y ao quadrado é igual a assim. Chegamos de novo numa equação do segundo grau, tá? Então, y ao quadrado menos y, tá? 3 mais 3 menos 5 é igual a 0. Tá? Y ao quadrado menos y menos 2 é igual a 0. Vamos calcular o delta. O delta vai ficar sendo, então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. E o nosso delta ele vai ser igual a 9. Tá? Nosso delta vai ser igual a 9. Os nossos valores de y vão ser dados, então, por o menos o b. Então, o nosso b é menos 1. Então, teremos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2 vezes o valor de a. O a é 1, então, dividido por 2. Então, nós teremos aqui as duas soluções possíveis. y1, para y1, nós vamos ter, então, 4 sobre 2, que é igual a 2. E para y2, nós vamos ter 1 menos 3, que é menos 2, sobre 2, que é menos 1. Tá? Bom, achei os valores de y, né? Ou ele é menos 1, ou ele é 2. Tá? Agora a gente precisa calcular os valores de x. O que vai acontecer nesse caso? Né, gente? O x ao quadrado vai ser igual a 3 menos y. Como ele está ao quadrado, a gente vai ter que x ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 3 menos y. Tá? Então, para cada valor de y, a gente vai ter dois valores associados de x, tá? Por questão do mais ou menos, um sendo positivo e o outro sendo negativo. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essa questão de pontos. Então, eu vou colocar aqui para o nosso y sendo igual a 2, nós teremos que x ele vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 menos 2. Então, ele vai ser mais ou menos 1. Tá? E isso já vai gerar para nós duas hipóteses, né? Ou duas soluções. Se o x é 1 positivo, o y é 2. Tá? E se o x é menos 1, né? O y também é 2. Né? Ou para y2 nós temos x igual a 1 e x é igual a menos 2. Né? Que é esta parte que nós temos aqui. Para y igual a 2, nós temos um valor de x que é negativo e um valor de x que é positivo, que é o menos 1 e 1. Né? Na mesma altura, em lados opostos. Tá? E agora para o nosso segundo valor de y, que no caso ele é menos 1. Tá? Nós teremos, então, que x ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 menos o menos 1. Isso vai gerar, então, raiz quadrada de 4. Então, a gente vai ter mais ou menos 2. Tá? Então, a gente tem essa segunda hipótese, né, que vai gerar para a gente quando o x é 2 positivo, o y é menos 1. E quando o x é menos 2, o y também é menos 1. Tá? Ou se você preferir, para y menos 1, você tem dois valores de x. Tá? Logo, a nossa solução vão ser dados por 4 pontos, tá? Que satisfazem a nossa equação, que são, então, 1 e 2, menos 1 e 2, 2 e menos 1, e por último, menos 2 e menos 1.
Tá? Temos os 4 pares ordenados que satisfazem essa equação. Tá? Conforme a gente conseguiu ver também aqui utilizando o GeoGebra. Né? O GeoGebra é uma forte ferramenta para fazer esse tipo de análise. Tá? E vamos fazer um último, tá? Depois a gente vai aprender o outro método lá na frente de como que se trata. Né? Esse aqui é um interessante, né? Vamos dar uma olhada na resolução pelo GeoGebra. Tá? Então é x² y² igual a 36. Vamos aqui apagar todos. Tá? Então x² vezes y² igual a 36. Ele vai gerar para nós essa expressão, tá? Essa curvatura. A nossa segunda equação é x² mais y² igual a 13. Isso aqui é uma circunferência, tá? Então x² mais y² igual a 13, tá? Nossa segunda equação. E norte, tá, pessoal? Vou pegar aqui a intersecção. Entre a primeira equação e a segunda equação, a gente vai ter um total de 8 pontos. Elas se interseccionam em outros 8 pontos. Então eu tenho 8 soluções, tá, que vão satisfazer nosso sistema de equações. Tá? Posso aqui pedir então que ele mostre o valor, menos 3 e menos 2. Tá? O outro, menos 2 e 2. Tá? O próximo, menos 2 e menos 3. O próximo, menos 2 e 3, o próximo, 2 e menos 3, 2 e 3, 3 e menos 2, e 3 e 2. Né? Então, tem 8 soluções possíveis, tá? Para esse sistema de equações. Tá? Bom, trabalhando-se com essa expressão, todas elas estão elevadas ao quadrado, então não são lineares nenhuma das duas. Então eu vou pegar a segunda, eu só estou pegando a segunda, tá, gente? Mas poderia estar pegando a primeira, né? Que é mais fácil questão de soma. Então se eu isolar o x ao quadrado, não, vou isolar o y ao quadrado, né? Se eu isolar y ao quadrado, nós teremos aqui que y ao quadrado é igual a 13 menos x ao quadrado. Tá? O que eu vou fazer com essa expressão que eu isolei da minha segunda? Né? Eu vou substituir no y ao quadrado na nossa primeira equação. Tá? Então a gente vai ter x ao quadrado que multiplica no lugar de y ao quadrado 13 menos x ao quadrado, que vai ser igual a 36. Tá? Vou fazer a distributiva, a gente vai chegar em 13 x ao quadrado menos x elevado à quarta igual a 36. Vou isolar aqui, a gente vai ficar com menos x à quarta mais 13x ao quadrado menos 36 igual a 0. Professor, que coisa é essa? Gente, isso daqui é uma equação de quarto grau, tá? E ela é chamada de equação biquadrada. Tá? Por que ela é chamada de equação biquadrada? Que note que você tem x à quarta e x ao quadrado. A equação do segundo grau ela seria x quadrado x. Tá? Ou seja, esses termos eles estão elevados ao quadrado duas vezes. Então, o que nós podemos fazer quando a gente cai numa equação biquadrada? Tá? A gente pode fazer uma substituição. O que seria fazer uma substituição? A gente vai falar assim, olha, k é igual k ao quadrado, tá? K, vou melhorar aqui. Tá? A gente pode fazer o seguinte, k é igual a x ao quadrado. Tá? K é igual a x ao quadrado. E a gente tomar essa expressão da seguinte forma. O que é x à quarta? X à quarta é x ao quadrado mais 13x ao quadrado menos 36 igual a 0. Tá?
Agora, por que eu fiz essa mudança, né? O que é o x à quarta é x ao quadrado ao quadrado? Porque agora eu posso vir aqui, no lugar do x ao quadrado, colocar k. E a gente vai ficar com k elevado ao quadrado mais 13 vezes x ao quadrado é igual a k menos 36. Então note que eu não estou calculando os valores de x, eu estou calculando os valores de k. Tá? Caí numa equação de segundo grau. Então eu consegui reduzir a ordem fazendo essa substituição para uma equação de segundo grau. Claro que vai ter, né, os seus poréns, tá? Até vou ter que acrescentar aqui um slide, né? Deixa eu fazer isso. Até vai ter os seus poréns, mas tudo bem, né? Não vai ter tanto problema assim, vocês vão ver. Para resolver, vamos calcular o delta, né? Então delta vai ser igual a 13 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 36. 13 ao quadrado é 169. Tá? 13 ao quadrado, vou só confirmar se é isso mesmo, 169. Tá? Menos 4 vezes menos 1 vezes 36, menos 36, vão gerar para a gente menos 144. Nós chegamos aqui então que o nosso delta ele é igual a 25. Tá? Chegamos no valor do delta. Então a gente vai calcular os valores de k. Para k, então, nós teremos menos o b, então menos 13, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 25, que é 5, dividido por 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Né? Então, dividido por menos 2. Então, a gente vai chegar em dois valores possíveis para k. O primeiro valor de k vai ser menos 13 mais 5, que vão ser menos 8 sobre menos 2, que vai gerar para nós, então, k igual a 4. O segundo valor de k vai ser menos 13 com menos 5, que são menos 18, dividido por menos 2, e vão dar 9. Achei os valores de k. Perfeito, pessoal? Agora, o que acontece? Eu não estou interessado nos valores de k, eu estou interessado nos valores de x e nos valores de y. Porém, como eu descobri os valores de k, né, eu consigo com ele calcular os valores de x. E com os valores de x, calcular os valores de y. Tá? Isso vai dar um certo trabalho? Sim, né, infelizmente. Tá? Bom, o que nós sabemos? Que k é igual a x ao quadrado. Isso implica para a gente, né, que x ele é igual, então, a mais ou menos a raiz quadrada do valor de k. Certo? Nós temos, no caso, duas possibilidades para o valor de k. Se eu tenho duas possibilidades para o valor de k, nós vamos ter que x é igual a mais ou menos, né, vou colocar aqui para os dois valores de k, deixa eu simbolizar isso de forma correta. No caso, o k é 4, né, uma possibilidade é k ser igual a 4. Né? Se k é igual a 4, então x ele vai poder ser mais ou menos a raiz quadrada de 4, ou seja, o nosso x ele pode ser mais ou menos 2. Então eu já tenho duas possibilidades para x. E eu tenho a possibilidade de k ser igual a 9, né, que é a nossa segunda solução. Para k igual a 9, nós vamos ter duas novas possibilidades para x, que é mais ou menos a raiz quadrada, então, de 9, que é mais ou menos 3. Tá? Então, note que eu gerei aqui 4 possibilidades para x. Ele pode ser 2, menos 2, 3 ou menos 3. Tá? Tem 4 possibilidades de x que vão satisfazer aquela equação, aquele sistema de equações. Se eu determinei o valor de x, né, se eu determinei os possíveis valores de x, tá, a gente consegue, através deles,
tá? Determinar os valores de y. De que forma? A gente viu que y elevado ao quadrado, ele é igual a 13 menos x ao quadrado. Tá? Ou seja, y ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 13 menos x ao quadrado. Tá? É interessante que, por exemplo, K4 é o valor do x ao quadrado, né? E K9 igual a 9, o 9 é o valor do x ao quadrado. Whatever, né? A gente poderia simplificar dessa forma aqui, né? K igual a x ao quadrado, a gente já saberia os valores de x ao quadrado aqui para fazer o cálculo, né? Mas então a gente tem as seguintes possibilidades, tá, gente? Vamos colocar aqui, para x igual a 2 positivo, nós vamos estar gerando, então, que o nosso y ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 13, 2 ao quadrado é 4, menos 4, tá? Que vai dar para a gente a raiz quadrada de 9, então é mais ou menos 3. Tá? Então quer dizer que quando o x é 2, o y pode ser 3, e quando o x é 2, o y pode ser menos 3. Então aqui eu tenho duas soluções do sistema. Tá? Agora, se o x ele for igual a menos 2, tá? A gente vai ter então y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 13 menos 2 negativo ao quadrado é 4 também. Tá? Então vai ter 13 menos 4, que é 9, e isso também vai gerar para a gente mais ou menos 3. Tá? Então a gente vai ter mais duas possibilidades. Se o x é menos 2, o y é 3. E se o x é menos 2, o y pode ser também menos 3. Então já tenho, no total, 4 soluções. Tá? Agora eu vou para o outro valor de x, que é o x ser igual a 3. Tá? Se o x for igual a 3, nós teremos y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 13 menos 9, né? Que é 3 ao quadrado. Isso vai dar a raiz quadrada de 4, né? Então é mais ou menos 2. Então, mais duas soluções. Se o x é 3, o y pode ser 2. E se o x é 3, o y pode ser menos 2. Tá? E vamos para a última possibilidade, que é o x ser igual a menos 3. Tá? Se o x for igual a menos 3, nós teremos y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 13 menos 3 ao quadrado vai gerar 9, então menos 9. Então o y ele também vai ser aqui mais ou menos 2, né? Raiz quadrada de 4, né? Vai gerar. Então nós temos mais duas possibilidades. Se o x ele é menos 3, o nosso y pode ser 2 positivo. E se o x é menos 3, nós temos que o y também pode ser menos 2. Tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soluções. Tá? Como a gente conseguiu verificar usando o GeoGebra. Tá? Então, solução, um conjunto de solução desse sistema, ele não é um único par ordenado, né, ou um único vetor, eles são vários vetores, né, que satisfazem. Então nós temos o primeiro vetor, que é o vetor 2 menos 3, temos o segundo vetor, que é o vetor 2 e 3, temos o terceiro vetor, que é o menos 2 e 3. Temos o quarto vetor, que é o menos 2. Nossa, o mouse bugou, foi lá longe. Menos 2 e menos 3. Temos o quinto vetor possível, né, que é o 3 e 2. Próximo é 3 e menos 2.
O próximo vetor ele é o menos 3 e 2. E o último vetor ele é o menos 3 e menos 2. Tá? Então tá aqui todas as nossas... Opa! Estão aqui as nossas 8 soluções possíveis para esse sistema. Tá? Pessoal, caso vocês queiram ter uma leitura um pouquinho mais aprofundada, aqui tá as referências bibliográficas, tá? E na aula a gente vai retomar falando desses sistemas, né, não lineares e ver o método de Newton para a resolução deles, que é um método iterativo, né? E aguardo vocês, grande abraço, fui!